né? Mas descansamos também na correria do dia a dia. Eu quero louvar a Deus pela rica oportunidade, cumprimentar a Deus mais uma vez na paz do Senhor, dizer que é muito importante nós estarmos na presença do Senhor. O ano é esse de Deus, que vive, que reina para sempre. E hoje nós estamos encerrando, né, esta campanha, 3 quinta-feiras deste mês de setembro, onde nós estamos trabalhando o tema de cura e libertação. Nós precisamos trabalhar isso na igreja, diariamente, irmãos. Diariamente nós precisamos estar ligados, louvado seja o nome do Senhor, no que acontece no dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o inimigo de nossas vidas, irmãos, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele está atento a muitas coisas. E a igreja, muitas das vezes, ela está dormindo em relação a isso. Nós precisamos nos levantar em oração, em jejum, em intercessão, porque tem sido grandes coisas que o Senhor tem feito. Essa semana nós convocamos a igreja, alistamos a igreja para essa batalha de oração, 3 horas da manhã e meio-dia, louvado seja o nome do Senhor. Nós já encerramos 4 dias com hoje, iremos para o 5º dia e último, quando for 3 horas da manhã, louvado seja o nome do Senhor, nós estaremos nos levantando, colocando o nosso joelho no chão, clamando, intercedendo a esse Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. E a igreja precisa continuar orando, e é por isso que o inimigo ele está insatisfeito, ele está irritado, porque a igreja está em oração, a igreja está guerreando de joelho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas precisamos ainda nesta terra, até Jesus vir buscar nossa igreja, precisamos estar na batalha, em combate, guerreando, louvado seja o nome do Senhor. E as armas que o Senhor tem nos dado é a oração, é a palavra, a intercessão, o jejum, louvado seja o nome do Senhor. Tem sido bênção de Deus, E nós vamos abrir a próxima semana. Nós teremos a semana de oração já. Domingo já é dia 1º, culto de louvor e adoração. E segunda-feira nós teremos a semana de oração. E na semana de oração, que acontecerá aqui na igreja, aqui dentro da igreja, a semana de oração, porque nós temos algumas irmãs que trazem os seus filhos, outras pessoas com problemas de saúde, e aqui fora é um pouco complicado. Então nós vamos fazer a semana de oração aqui dentro, quando formos separar, e os homens saem e as mulheres ficam aqui, e as crianças vão para o outro lado. Mas na semana de oração, eu vou estar dando a oportunidade a você que é a igreja, para estar contando o testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então me procure com antecedência, para que eu possa estar fazendo as escalas. Segunda-feira a gente vai estar dando a oportunidade, terça, quarta, quinta e sexta, para a gente não deixar para a semana seguinte, Então a partir de segunda-feira nós vamos estar dando a oportunidade para que a igreja possa compartilhar e testemunhar aquilo que Deus vem realizando na sua vida, na sua casa e na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, por favor, abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10. Glória a Deus. Eu não sei que mistério é esse, mas as 3 quinta-feiras foram pregar, as pregações foram em Marcos, não é isso? Glória a Deus. Marcos capítulo 10. Quando os irmãos abrem aí nesta noite, eu louvo a Deus mais uma vez pela igreja, e em especial nesta noite pela vida dos amados irmãos que estão nos visitando nesta noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, e toda a sua família. Glória a Deus. E a sua presença como visitante aqui nesta noite alegra muito o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor.
Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos ganhar tempo aqui nesta noite. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e lhe disse: Chame-o. E chamaram o cego e disseram: Ânimo, levante, ele está te chamando. Lançando a capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, pois a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós queremos louvar e agradecer por tudo que já aconteceu aqui neste lugar, Senhor. Sabemos que não é manifestação do homem, mas manifestação do teu Espírito Santo. Deus, eu estou nesta noite, Pai, na incumbência de trazer a mensagem ao coração da tua igreja, e eu coloco a minha vida diante do teu altar. Te peço nesta noite, Pai, que o Senhor me use, guie, direcione, Pai, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor nos ordenar nesta noite, Pai. Toma a tua igreja, o teu povo que aqui já está, Senhor. Eu não sei como cada um chegou aqui nesta noite, Pai, mas eu tenho uma certeza absoluta como cada um irá sair daqui nesta noite. Pai, aleluia. Se chegou alguém doente, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que você sairá daqui curado em nome do Senhor Jesus. Se chegou alguém aqui enfermo, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que você sairá daqui liberto nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós te pedimos. Com fé te agradecemos. E a igreja diz: Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, primeira quinta-feira, o presbítero cego, louvado seja o nome do Senhor, pregou no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 24, que fala sobre a mulher cirofenícia, uma mulher que demonstrou fé diante de Jesus. Aquela mulher, ela não estava doente e ela não estava enferma. E eu quero que você memorize isso nesta noite. Doença e enfermidade são duas coisas distintas, totalmente diferentes. Aquela mulher, ela não estava nem doente e nem enferma, mas ela tinha uma filha que estava enferma. Qual era a enfermidade da filha daquela mulher? Um demônio, aleluia, estava sobre a vida daquela jovem, e aquela jovem estava sendo escrava há muito tempo de um demônio, e ela busca ajuda a Jesus. Aleluia. Ela busca Jesus
sua filha. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que eu entendo nesta noite, aleluia, que liberdade, louvado seja o nome do Senhor, só em Jesus. Aleluia. Aleluia. Só Jesus, ele tem o poder de libertar os cativos, os oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor. Só Jesus tem o poder, aleluia, de manifestar a sua graça, a sua glória sobre a vida daqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher corre ao encontro de Jesus e ela conta para Jesus o que está acontecendo na sua casa. Ela tinha uma filha enferma. Ela tinha uma filha que o Espírito aprisionava aquela jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus começa a dialogar com aquela mulher, e Jesus percebe a fé daquela mulher, Jesus dá uma ordem e diz: mulher, volte para a sua casa, porque quando você chegar lá, aleluia, o espírito maligno já tem saído da sua vida. Ou seja, Jesus estava dizendo, aleluia, por causa da tua fé, aleluia, eu vou libertar a tua filha. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela foi para casa, no versículo 30, e ao chegar em casa, ela encontra a sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado ela. Aleluia. O presbítero El trouxe uma palavra em Marcos capítulo 5, mais precisamente a partir do versículo 25, que fala de uma mulher que ela não estava enferma, uma mulher que estava doente. A doença dela era no corpo. O que essa mulher tinha? Uma hemorragia, um fluxo de sangue, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que acometia aquela mulher por alguns anos da sua vida. Enquanto ela tinha dinheiro, a Bíblia vai dizer que ela procurava a medicina e a situação dela ficava pior. Louvado seja o nome do Senhor. Mas perceba que o texto vai dizer que um dia ela encontra Jesus. Aleluia. Aleluia. E pela fé, ela coloca a fé dela em prática e vai ao encontro de Jesus dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua roupa, eu serei curado. Aleluia. Eu serei sarado. E aquela mulher foi ao encontro de Jesus, toca em Jesus, e nós sabemos do que aconteceu. Jesus curou a doença daquela mulher, assim como Jesus também, aleluia, repreendeu ou expulsou o demônio que estava sobre a filha daquela mulher. Então perceba que o presbítero cego prega sobre alguém que está enfermo, e o presbítero Eldo prega sobre alguém que está doente. E é necessário nós entendermos nesta noite que há uma diferença e fazemos uma separação de doenças e enfermidades. E a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, você vai poder identificar essas duas coisas na sua vida, na sua casa e onde você passar. Glória a Deus. Se faz necessário, nós fazemos uma separação de doenças e enfermidades. São duas coisas distintas que devem ser tratadas como são. Ou seja, cada uma delas analisada e tratada de acordo com a raiz. Doença é algo que todos nós estamos sujeitos. Isso porque vivemos em um corpo físico, de carne e osso, onde temos células que podem ficar doentes, morrerem, podemos ser atingidos por ações de vírus, bactérias ou de algum mal, funcionamento de algum sistema do nosso corpo ou algum órgão. Nós somos acometidos por várias e várias doenças. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, aleluia, é algo do físico e não do espiritual. Aleluia. A doença é algo física. A mulher com fluxo de sangue, ela estava doente no corpo. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. A doença, ela é de cunho patológico, e a sua causa são física, e isso afeta o nosso corpo, até mesmo a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem por sua causa espiritual. Mas a enfermidade é totalmente diferente. A enfermidade é do cunho espiritual, ou seja, tem sua causa em uma ação espiritual demoníaca. E podemos ver, aleluia, nos evangelhos, 4 evangelhos, Jesus, quando ele curava o enfermo, sempre saía um espírito, aleluia, um ou mais espíritos, demônios do corpo do indivíduo. Em primeiro, Jesus expulsava o demônio e, consequentemente, a cura acontecia rapidamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se faz necessário nós entendermos e diferenciar doença de enfermidade. Doença é algo físico, vem sobre o corpo. Quantos e quantos não adoecem de uma dor de garganta? É uma doença. Você percebe nesta noite que existem pessoas que fazem exames e nada tem. Essas pessoas, elas não estão doentes fisicamente, elas estão enfermas espiritualmente. É algo, uma seta diabólica que vem sobre a vida de pessoas que eles dão legalidade para que o demônio venha e comece a destruir por aí a sua vida. Então se faz necessário você entender nesta noite. Tem pessoas que estão na igreja, aleluia, louvando, adorando, de pé, não tem nada, aleluia, mas existe uma enfermidade sobre a vida dela. De uma hora para outra, ela quer desistir de tudo. E você pergunta: o que está acontecendo com você? Você está doente? O que está acontecendo na sua vida? Não, pastor, eu estou bem, eu estou normal. Mas por que você quer abandonar tudo? Por que você quer sair de casa? Por que você quer largar o ministério? Louvado seja o Senhor. Às vezes, essa pessoa ela foi acometida por uma enfermidade e não sabe. Aleluia. E se faz necessário nós entendermos e separarmos isso nesta noite, para que quando nós formos levantar a voz em oração, nós identificarmos, aleluia, se alguém está doente ou enfermo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite, aleluia, vai falar de uma doença ou de uma enfermidade? Hein? Doença ou enfermidade? A doença vem do corpo físico. Aleluia. A enfermidade é algo espiritual. Bartimeu estava com um demônio, ou Bartimeu foi acometido por algo no seu corpo? No seu corpo. Aleluia. Então Bartimeu aqui, ele está doente. Qual é a doença de Bartimeu, pastor? Ele está cego. Louvado seja o nome do Senhor. Só que eu gosto desse texto, é que Bartimeu, mesmo cego, fisicamente, mas espiritualmente não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes existem muitas pessoas na igreja que têm uma visão boa, aleluia, fisicamente, mas espiritualmente se encontram cegos. E Bartimeu nos chama, esse texto nos dá algumas lições aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se faz necessário aqui nesta noite, aleluia, nós, louvado seja o nome do Senhor, entramos aqui no capítulo 10, a partir do versículo 46, e dizer para a igreja, aleluia, que esse texto, essa história, melhor dizendo, deste homem cego, ela está, aleluia, nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Ela só não aparece em João. Então, essa história, esse texto, louvado seja o nome do Senhor, desse homem chamado Bartimeu, desse cego, aleluia, está nos 3 evangelhos sinóticos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que falam a mesma coisa. Mas alguém pode dizer: mas pastor,
em São Mateus, capítulo 20, vai dizer que era 2. Marcos e Lucas vai dizer que era 1. Quer dizer que Deus está mentindo? Não, louvado seja o nome do Senhor. Pegue isso nesta noite. O que faz a diferença não é se é 2, 3 ou 1 certo. O importante aqui não é, aleluia, se existia 2 ou 1 ou 3 certo. O importante é que dos 3 evangelhos nós vamos ver o poder e a soberania de Jesus para curar. Aleluia. Nada muda. Se é 1 ou se é 2. Aleluia. A ação de Jesus é a mesma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos no versículo 46, vai dizer que chegaram a Jericó. Quem chegou a Jericó? Jesus e seus discípulos e uma grande multidão. Por onde Jesus passava, Jesus arrastava a multidão. Jesus curava, expulsava o demônio, ressuscitava, fazia sinais, prodígios e maravilhas. E através disso, junto com Jesus e uma grande multidão. E agora Jesus está passando por Jericó, junto com esta multidão, junto com seus discípulos, louvado seja o nome do Senhor. Só que em um certo momento a Bíblia vai dizer, ainda no capítulo 40, versículo 46 de Marcos, que ele estava saindo da cidade. E naquela cidade, na beira do caminho, existia um homem por nome Bartimeu, que ele tinha uma doença, ele tinha um problema, aleluia, ele tinha uma deficiência, ele era cego, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha um pai chamado Timeu. Interessante, irmãos, aleluia, é que ele tem pai, ele tem nome e ele tem uma deficiência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mesmo ele tendo pai, mesmo ele tendo nome, mesmo ele tendo uma deficiência, ele não para. E entrando na mensagem desta noite, eu quero trazer um tema para nós nesta noite. Aleluia, algo profético. O tema da mensagem é a fé que parou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A fé que parou Jesus. Às vezes alguém chega e diz assim, pastor, aleluia, eu não sei onde Jesus está. Eu não sinto mais a presença de Jesus. Eu clamo, intercedo, falo, e ele não fala mais comigo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que está faltando, pastor? É fé. Aleluia. Porque a fé é fundamental para uma cura. A fé, nós podemos ver nos textos que foram pregados, que a fé é fundamental para uma libertação. O que nos falta, igreja, é crermos. O que nos falta, aleluia, é acreditarmos neste Deus que nós servimos. É ter uma fé verdadeira, convicta de quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos quem é Ele mesmo. Porque com Jesus andavam os seus discípulos. Com Jesus andava uma multidão. Mas a multidão que andava com Jesus não conhecia Jesus. Aleluia. Mas um cego que não conseguia ver, sabia quem era Jesus. E nós precisamos identificar quem é Jesus em nossa vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus para você? Não, Ele é o Filho de Deus. Não é aquele que morreu ao terceiro dia e ressuscitou. Jesus, Ele é muito mais do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus vai saindo de Jericó, aleluia, ali tinha um homem cego, chamado Bartimeu. E o que esse homem estava fazendo? Sentado à beira do caminho, pedindo o quê? Uma esmola. Bartimeu estava no caminho. Quem passava por aquele lugar, ele chamava a atenção para receber uma esmola. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus vai passando por aquele lugar. Só que Bartimeu, ele tem uma deficiência, ele é cego. Mas ele busca saber que alvoroço é dele. Ele busca saber, aleluia, quem é que está passando por aquele momento, por aquele lugar. E alguém disse que Jesus vai passando por aquele lugar. Só que algo me chamou a atenção quando eu estava preparando esta mensagem. A primeira coisa, irmãos, que
aprendo aqui com Bartimeu é que nesse texto aqui, Bartimeu ele simboliza toda e qualquer pessoa que está distante de Jesus. Prenda isso nesta noite. Toda e qualquer pessoa, quem sabe chegou ao Bartimeu aqui nesta noite. Aleluia. Bartimeu aqui representa toda e qualquer pessoa que está distante de Jesus. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer, meu irmão, toda e qualquer pessoa que está distante de Jesus, ele anda pelo caminho. Ele anda mendigando. Aleluia. Ele anda sendo humilhado, desprezado. A vida de Bartimeu era dessa natureza. Aleluia. Ninguém honrava Bartimeu. Ninguém exaltava Bartimeu. Bartimeu era humilhado. Bartimeu era rejeitado. Aleluia. Sabemos que ele tem um pai, mas não sabemos onde o pai dele estava aqui neste momento. Nós não conseguimos encontrar nenhum familiar amparar Bartimeu, socorrer Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor. E existem pessoas desse jeito, irmão. Aleluia. Quando a gente não tem Jesus em nossa vida, quando a gente não tem Jesus como ônibus suficiente Salvador, nós estamos mendigando por este mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sendo humilhado, sendo desprezado. Era isso que Bartimeu estava. Não estava só no caminho, não estava só pedindo uma esmola. Aleluia. Bartimeu estava sendo humilhado dia após dia. Bartimeu estava sendo desprezado dia após dia. Quem sabe, irmão, Bartimeu não tinha mais perspectiva de vida. Bartimeu não poderia trabalhar porque era cego. Quem sabe, vou conjecturar, Bartimeu não poderia nem chegar no lugar da adoração, nem orar porque tinha uma deficiência, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus vai justamente em Jericó. Aleluia. Para socorrer. Aleluia. Alguém que precisa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu aprendo é isso. Aleluia. É que aquele que não tem Cristo como seu Salvador da sua vida, aquele que não tem Jesus Cristo na sua vida como ônibus suficiente Salvador, vive no caminho. Vive uma vida não muito boa. Louvado seja o nome do Senhor. É só comparar, querido, a nossa vida hoje com a nossa vida de ontem. Aleluia. A nossa vida hoje, Aleluia. com a vida de ontem. Nós vivíamos na escravidão do pecado. Nós vivíamos no lamaçal do pecado. Nós vivíamos uma vida de escravidão. E o diabo fazia isso na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Nós já estávamos cegos espiritualmente falando. As pessoas pregavam para nós. As pessoas falavam do amor de Jesus para nós. Aleluia. Mas a cegueira espiritual era grande, que fazia com que nós não conseguíssemos enxergar os benefícios que encontramos em Cristo. Aleluia. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, aleluia, sabendo quem é Jesus, mas ainda não tem Ele como o único suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. E é por isso que a sua vida está nesse altos e baixos. É por isso que a sua vida, louvado seja o Senhor, está nessa situação. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que está em Cristo ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia. Nós vivíamos no lamaçal do pecado, se prostituindo. O nosso corpo é escravo do diabo. Hoje nós somos escravos de Cristo. Nós servimos a Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos nos finais de semana, bebendo, se prostituindo, mentindo, fazendo coisas que não agradavam ao coração de Deus. Aleluia. No meio do caminho, nas esmolas do dia a dia, nos desprezos do dia a dia, louvado seja o nome do Senhor. Mas um dia, aleluia, o Nazareno, o carpinteiro apareceu, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E mudou a nossa vida. Oh, glória. Aleluia. Essa é a condição de quem não tem Jesus como seu Salvador. Vive pelo caminho mendigando. Dia está bem,
Outro dia não. Nós sabemos quantas moedas Bartimeu recebia, mas Bartimeu sobrevivia nas esmolas. Aleluia. Deus não é Deus de esmola, irmãos. Deus é Deus de herança. Aleluia. Aleluia. Bartimeu sobrevivia de esmolas. Era humilhado, desprezado. Aleluia. Mas Jesus foi ao encontro de Bartimeu. No versículo 47 diz assim: quando ouviu falar que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que Bartimeu nos ensina que em meio às deficiências da vida você pode conhecer Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Por que eu não conheci Jesus ainda, pastor? Aleluia, porque você não quis. Em meio às deficiências da vida, nós temos a oportunidade de conhecer Jesus. Bartimeu tinha uma deficiência séria, mas nem por isso ele deixou de conhecer Jesus. Aleluia. Ele buscou Jesus de outra maneira. Aleluia. A fé vem pelo que eu vejo ou pelo que eu ouço? Pelo que eu ouço, pelo que eu escuto. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento não foi a primeira vez que Bartimeu ouviu que Jesus estava ali. Era a primeira vez que Jesus estava naquele lugar. Mas o nome de Jesus era suave aos ouvidos de Bartimeu. Aleluia. Aleluia. Será que você tem escutado mais Jesus ou as coisas deste mundo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Bartimeu nos ensina, aleluia, que diante das dificuldades, que diante das deficiências, que diante das lutas, das provas, aleluia, das tentações, você pode conhecer Jesus. Aleluia. Às vezes nós vamos perguntar para alguém se quer aceitar Jesus. Ela diz assim: hoje não. Aleluia. Quando eu estiver preparado. Como você vai se preparar se você não procurar conhecer Ele? Aleluia. Como é que você vai aceitar a Cristo se você não conhece Cristo? Aleluia. Porque no momento que você conhecer, aleluia, Jesus Cristo de Nazaré, como Bartimeu conheceu, você entrega a sua vida, a sua casa, a sua família a Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu nos ensina, meus queridos, que diante das deficiências, e aí às vezes a gente encontra isso na igreja, é muita desculpa, irmãos, para crescer, é muita desculpa para fazer a obra, é muita desculpa, aleluia, para se encher. Eu não posso, eu não quero, eu não tenho condições, eu não tenho tempo, louvado seja o nome do Senhor. E é obstáculo por cima de obstáculo para estar perto de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu, meus queridos e amados irmãos, tinha todas, aleluia, as prerrogativas para dizer: eu não estou vendo. É Jesus de Nazaré, mas eu não estou vendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas Bartimeu ele não estava vendo nos olhos físicos, mas nos olhos espirituais ele já estava vendo algo tremendo e maravilhoso. Ele não conhecia Jesus com seus olhos, mas o seu coração já estava perto de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixe as deficiências de lado e conheça Jesus hoje. Ah, pastor, mas é porque ainda, aleluia, eu tenho alguns vícios na minha vida. Deixe os vícios de lado e conhece Jesus hoje. Ah, Jesus, pastor, mas é porque eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Quem não precisa, irmãos? Aleluia. Não, mas quando
você está hoje. Porque Ele trata de limpar, de restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Bartimeu nos ensina, aleluia, que em meio às deficiências, em meio às quedas, em meio aos erros, em meio às decepções, aleluia, ainda dá para você conhecer Jesus. Ainda dá para você se aproximar mais de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, o texto vai dizer assim: quando Bartimeu escuta que Jesus estava passando por aquele lugar, ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso me chamou a atenção, porque Bartimeu ele foi humilhado. Ele já era humilhado no caminho, porque nem todos ali davam esmola. A situação de Bartimeu era crítica. Agora Bartimeu ele é rejeitado, porque quando Bartimeu começou a dizer assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que algumas pessoas que iam com Jesus, aleluia, diziam assim: cala a boca, fica quieto, não fala nada. O texto original, aleluia, vai dizer que aquelas pessoas chegaram para Bartimeu com tom de ameaça e disse assim: cala a boca, não fala nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Bartimeu, além de ser humilhado naquele caminho dia após dia, Bartimeu agora é rejeitado. Só que me chama alguma atenção, aleluia, na vida de Bartimeu, é porque mesmo na sua vida de humilhação, agora na sua vida de rejeição, Bartimeu tinha convicção de quem era Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Bartimeu tinha convicção de quem era Jesus, pastor? É simples, irmãos. É simples. Aquelas pessoas conheciam Jesus, quem sabe, como um profeta, como um mestre. Só que quando dizem assim, ó: quem está passando por aí? Aleluia. É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bartimeu grita, mas tentam matar, sufocar o grito de Bartimeu. Só que a Bíblia vai dizer que Bartimeu gritava mais ainda. Aleluia. Só que o grito do Bartimeu não mudou, é a mesma coisa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Bartimeu dizia Jesus, filho de Davi? Porque o Salvador viria da linhagem de Davi. Aleluia. Quando Bartimeu dizia Jesus, filho de Davi, Bartimeu estava dizendo: Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, tem misericórdia de mim, faz algo por mim hoje. Aleluia. Como é que você tem chamado Jesus? Aleluia. Como é que você tem chamado Jesus? Como é que você tem conhecido Jesus como mestre? Aleluia. Ou como Senhor da sua vida? Aleluia. Como filho de Davi? Aleluia. Aquela multidão andava com Jesus, mas não conhecia Jesus como filho de Davi. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na orla, Jesus para. E aí o que Jesus vai dizer? Alguém me tocou. Os discípulos vão dizer: mestre, mestre. A multidão te toca, te aperta. Eles andam com Jesus e conhecem Jesus por mestre. Mas Jesus, querendo saber quem era, lá na frente a Bíblia vai dizer que aquela mulher se revela e diz: foi eu, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bartimeu tinha convicção do que ele queria, irmãos. E quem tem convicção na obra de Deus, ninguém para. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo muita gente querendo parar nos dias de hoje, mas quem tem convicção quem é Jesus não para para parar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não pare, meu irmão.
Não pare de orar. Pastor, eu não estou vendo nada. Um dia você vai ver. Não pare de clamar por esse Jesus. Não pare de interceder. Não pare de adorar. Não pare de cultuar a Deus. Aleluia. Não pare de congregar. Aleluia. Continua na tua perseverança. No meio da caminhada, alguém vai dizer: Bartimeu, cala a boca. Com outras palavras, não incomoda o mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu queria estar próximo de Jesus. Bartimeu tinha convicção do que ele queria. Meus queridos e amados irmãos, o que é que você quer aqui nesta noite? Aleluia. Você, quem sabe, você veio aqui atrás de uma cura. Você veio aqui atrás de uma libertação. Esse Jesus que nós servimos, ele tem poder para curar, ele tem poder para libertar. Mas eu quero te dizer algo nesta noite: ele tem muito mais do que isso para você. Ele tem salvação para a tua casa, salvação para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe, o povo estava atrás de Jesus por uma cura. O povo estava atrás de Jesus por uma libertação. Aleluia. Bartimeu clamou pela salvação, pela cura. E vou dizer o que foi que aconteceu com Bartimeu, segundo a história. Depois que ele recebe a cura de Jesus, depois que Jesus cura aquele homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele se torna um homem influente no Evangelho. Leia a história, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 48, muitos repreendiam, mas ele estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus escuta o clamor de Bartimeu. Jesus escutou o clamor de Bartimeu. E quando Jesus escuta o clamor de Bartimeu, o que é que Jesus diz? Ele para e diz assim: chame ele, traga ele. Aleluia. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria estar lá nessa hora, para ver a cara daqueles que mandaram Bartimeu calar. Aleluia. Ele chegar e dizer assim: tenha ânimo, Aleluia. levanta, ele está te chamando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe o que eu aprendo com isso, meus queridos amados irmãos, nessa noite? Aleluia. Bartimeu creu naquilo que foi falado. Eu não sei quem falou para Bartimeu sobre Jesus, mas ele creu. Aleluia. Sabe por que nós estamos aqui? Porque um dia nós cremos. Aleluia. Bartimeu creu. Aleluia. Ele teve fé, e isso foi o ponto fundamental que fez Jesus parar. Não foi o grito de Bartimeu, foi a fé de Bartimeu. Aleluia. Jesus não vai parar porque você está gritando. Aleluia. Jesus para por causa da tua fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus não vai parar porque você está gritando, porque você está chorando. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vai ao teu encontro por causa da tua fé. Aleluia. A fé de Bartimeu parou Jesus. Isso foi o ponto principal. Aleluia. Para Jesus parar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus para, manda chamar aqueles homens para o céu, Bartimeu. No versículo 49 diz assim: Jesus parou e disse: chame. E chamaram o céu. Esse povo aqui, irmãos, precisava ver isso. Porque perceba, irmãos, aleluia, que a história tem prazer de dizer o céu. Esquece o nome para falar a deficiência. E às vezes